Eu te dou graças nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Mateus capítulo 6 é um momento especial na vida dos discípulos de Jesus. Eu vou te explicar o porquê. Em todo o período de transição, onde os discípulos estão sendo instruídos por Jesus, é um contínuo de deixar velhos costumes e aprender novas maneiras. Então, como bons judeus, Pedro, Tiago, João, estão dispostos na velha mentalidade, a maneira farisaica do culto, de se adorar ao Senhor Jeová, a Iavé. E dos mais de 70 nomes que Deus possui, isso não diz respeito apenas de quem Ele é, mas do que Ele pode fazer. Ora, Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Shalom, o Deus da paz, Jeová Nissi, Jeová Tsidkenu, ou seja, são várias nomenclaturas. O próprio termo Jeová traz a ideia de um Deus de guerra, ou seja, todas essas nomenclaturas que os judeus levantaram para tentar definir uma ação de Deus no meio do povo, não denota a essência clara de quem Ele é. Para mim, o significado a priori mais correto ou mais próximo da identidade de Deus foi aquele que disse a Moisés em Êxodo, quando Moisés perguntou: Senhor, nós vamos ao Egito, lá eles têm muitos deuses, quando nós chegarmos lá e eu disser, o Deus dos hebreus me enviou, eles vão perguntar: ora, que Deus é o Deus dos hebreus? O Deus dos hebreus é Astarote, é Baal, é Azerá. Que Deus é o Deus dos hebreus? Então Moisés pergunta a Deus, dizendo: Deus, qual é o teu nome? E o que eu digo a eles? Ele não diz, eu sou Jeová Rafá, o Deus que cura vocês. Ele não diz, eu sou Jeová Nissi, o Deus que lhes traz a paz. Eu não sou o Jeová de guerra, o Deus das guerras. Mas Deus disse, diga a Faraó, quando se encontrar com ele, que o eu sou te enviou. Ora, tudo que nós nomeamos, nós limitamos. Se eu digo que isso é um celular, isso não pode ser um ventilador, embora a tecnologia está avançada, né, irmão? Então a gente não tem como prever muita coisa no futuro. Se eu coloco o nome disso xícara, ela está limitada a ser uma pela qual eu nomeei. E Deus está dizendo, eu não quero que vocês me limitem, porque eu não sou só o Deus que vos cura, eu não sou só o Deus que vos traz a paz. Diferentemente de vocês que estão em transição de ser, ora, nós não somos. Eu acho um equívoco se eu pegar o meu RG dos primeiros 12 anos, é o mesmo nome, é o mesmo número, mas não é a mesma pessoa. Ora, eu vou ainda mais longe. O pastor Tiago, que pregou domingo passado, já não é o mesmo de hoje. E eu vou ainda mais longe. O Tiago de ontem não é o mesmo de agora. Eu vou ainda mais longe. O Tiago que acordou de manhã não é o mesmo que vai dormir hoje. Porque nós estamos em um processo de ser. Por isso a ideia que nós temos mais clara e mais correta em dizer é, eu estou sendo. Porque eu estou sendo construído, eu estou sendo feito, eu estou sendo refeito, eu estou sendo moldado, nós estamos sendo. Tudo que você vê passa pelo controle e domínio do tempo, que não nos permite ser, nos permite apenas estar sendo. Não há nada que nós vemos que não vá passar. Todavia, quando Deus disse para Moisés, Ele não diz para Faraó que eu estou sendo. Deus diz, quando você for para Faraó, pode bater no peito para dizer, o meu Deus não está sendo, o meu Deus é. O eu sou te enviou. Em Mateus capítulo 6, a transição de mentalidade é o que nos faz, é o que me faz mais se apegar ao texto. Ora, eu quero que você entenda o contexto. Jesus não está falando para pessoas
que tinham facilidade de entender uma simples e singela oração. Isso é tão claro, que vendo Jesus orar, os discípulos, eles pediram: Senhor, nos ensina a orar, como convém. Porque você sabe, Jesus, nós somos judeus, e como judeus a nossa oração é sacrificial. A nossa oração é para uma divindade distante. E eu quero que você entenda que judeu nunca aceitaria a ideia e possibilidade de um dia um ser mortal como nós olhar para o Jeová, a soberania, o transcendente, e chamá-lo de, quando você for orar, diga: Pai Nosso. Isso é um problema para a mente de qualquer judeu que estava acostumado a trazer a ideia de um Deus emanente, transcendente, de um Deus que governa todas as coisas e pode todas as coisas, mas que não pode ser trazida a uma realidade tão próxima como chamá-lo de Pai. Chamá-lo de Pai. E Jesus disse: quando vocês forem orar, vocês orem dessa maneira: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você diz? Você sabe de cor. Nós conhecemos de cor, o problema é entender o que Jesus está dizendo. E sobre isso eu quero ministrar nessa noite. As 5 portas que a oração de Jesus nos dá acesso, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma depois de hoje. Quantos conseguem crer no que eu estou pregando aqui nessa noite? Observe e preste atenção, porque o tema dos últimos 2 domingos vai ser também tema para agora. O tema maior da série de mensagens dos domingos é sendo igreja, sendo família. Há 2 domingos eu estou ministrando sobre a ênfase de ser igreja, de ser família e de ser igreja. E por isso hoje é tão próprio a análise desse texto para nós. Porque o fato é, nós vamos entender agora a proposta de Jesus na oração do Pai Nosso. Mais do que te ligar a Deus, é te ligar ao teu irmão. Vou te provar isso. Quantos estão aí, podem dar glória a Deus? A primeira ênfase nós já vimos, trazer a ideia de intimidade, de proximidade. É por isso que eu quero que você entenda que a primeira porta que a oração do Pai Nosso nos abre, é de entender que Ele sendo Pai, nós somos filhos. E se somos filhos, Paulo escreve, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. É por isso que a primeira porta que se abre na oração de Jesus, é entender Deus como Pai, nós como filhos, e a essência do que isso significa. Ora, a maior crise que hoje os cristãos não conseguem decifrar e vencer, é o que nós entendemos por crise de identidade. O ser humano é carregado de várias crises de identidade. Quantas das vezes as perguntas daqueles que pensaram durante todas as eras era dizer: quem somos? De onde viemos? Para onde nós vamos? Observe a crise que se dá dentro da inteligência dos homens que pensavam, querendo trazer respostas à tona sobre a sua própria identidade, a despeito de quem são, de onde vieram, de qual é o propósito da existência, de qual é o propósito da vida. A caminhar dentro das escolas gregas e filosóficas, os pensamentos dos homens como Platão, Aristóteles, Sócrates,
o pensamento da Idade Média, o período da igreja, o pós-Idade Média, o racionalismo com Immanuel Kant, René Descartes e tantos outros, o iluminismo com John Locke e vários outros, o período moderno com a era de pensadores como Friedrich Nietzsche, século XVIII e outros, e a pós-modernidade, a ênfase e a análise é a mesma. Há uma crise que acompanha o homem por identidade, a saber quem é, a saber de onde vem, a saber para onde vai. E a primeira porta que a oração de Jesus nos ensina é que nós precisamos ter acesso a quem somos. Como? Quando nós entendemos que Deus é Pai e nós somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros. Se eu sou filho, tenho acesso ao que o filho tem acesso. Se eu sou filho, tenho direito ao que o filho tem direito. Ora, a minha casa é do Theo. Embora o Theo não vá gerir agora, ele sabe, eu sei, que todo o patrimônio que eu tenho é por direito legal ao meu filho. E aí nós começamos a entender que como filhos de Deus, nós temos direitos legais, garantidos por muitas das coisas que muitas vezes nós não conseguimos entender. Quando nós conhecemos e caminhamos por essa porta chamada identidade, a saber que Deus é o nosso Pai, e somos filhos, e somos herdeiros com Cristo, e fomos assentados sobre os mais altos lugares celestiais, então as coisas começam a ganhar sentido. Busquei respostas sobre mim, fui levado a Deus, busquei saber quem Deus era, e acabei achando respostas sobre mim. Com a oração de Jesus, a primeira porta que se abre se chama identidade. E o próximo passo é entender, depois que eu já reconheci qual é a porta. Ora, pastor, se a porta é identidade, qual é a chave que vira a porta e abre? Ora, se do lado de lá da porta há um grande tesouro, e me pertence por direito, só que há uma senha para o cofre, eu preciso saber no texto, qual é a senha que me garante abrir a porta, e acessar o que Deus me tem prometido por direito legal. E sabe o que eu percebi no texto? Essa chave está mais próxima de nós do que nós imaginamos. Eu só vou ter direito legal de chamar Deus de Pai quando eu reconheço pelo texto a necessidade do meu irmão. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. A oração de Jesus não é meu Pai que está no céu, mas é Pai. Se eu não reconheço a importância de reatar o nosso, eu perco o direito de chamar Deus de Pai. Mas se na oração eu entender que a chave que muda a porta é, essa porta só tem um segredo, qual? Você não pode passar por ela sozinho. Só entra por essa porta acompanhado. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ofertar, o que eu tenho que dar, qual é o acesso que eu preciso? Simples. Se você estiver ligado ao teu irmão, e João escreve muito bem isso, se andarmos na luz como ele na luz está, tendo comunhão uns com os outros, então o seu sangue nos purifica de todo pecado. Eu quero que você entenda a importância do congregar hoje, a importância da igreja local, a importância de ser igreja e ser família, a importância de reatar o nós, porque é o nós que nos garante o direito de chamar Deus de Pai. Ele não é meu Pai, Ele é Pai. Por isso a importância é, quando você for orar, observe os seus elos de relacionamento com o teu irmão. A Bíblia diz, porque se você diz que ama a Deus que não vê, e não consegue amar o seu irmão que vê, então você faz Deus mentiroso e você mente também. Porque ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não amar o seu irmão que você vê. E Jesus diz, essa porta
vocês só entram acompanhados. Pai nosso, repita comigo, Pai nosso, 1, 2, 3. Dá para ser mais forte, 1, 2, 3. Estás no céu. Santificado seja o teu nome. Ele reconhece a paternidade e a identidade. Ele reconhece a necessidade do nós. Ele reconhece o lugar onde Deus habita e está assentado e entronizado, ou seja, nos céus e no mais alto dos céus. Ele reconhece a necessidade do entendimento, da santificação do nome daquele que é santo. Verso 10. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. A segunda porta que a oração de Jesus nos apresenta, depois de ter entrado pela identidade, a reconhecer quem eu sou, é dizer para você, existe um reino para você conquistar e desfrutar. Você reconheceu quem é. Então a próxima porta apresentada por Jesus na oração é dizer, eu quero um reino depois da segunda porta. Eu quero abrir as chaves para ter acesso ao lugar onde o Senhor prometeu que eu seria colocado nesse lugar como reis e sacerdotes, Apocalipse, a carta de Pedro. Mas para entrar na segunda porta, a necessidade é a mesma da primeira. Nós não clamamos o reino sozinho, mas a oração é dizer, venha a nós o teu reino. E aqui eu quero que você reflita, preste atenção. Eu disse isso aqui semana passada. Nós não buscamos o nosso lugar no reino pela oração de Jesus. A oração de Jesus não é dizer, venha o meu lugar de destaque no reino, mas é dizer, venha o reino, e no reino, eu sou um súdito do meio de outros, que serve a um rei. Ou seja, preste atenção, eu não sou peça desconectada dos outros. No reino eu sirvo ao rei junto com os outros servos. É por isso que você precisa entender nessa noite, existe um reino para ser manifestado sobre nós, e a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria, mas o reino só vai ser manifesto quando nós reatarmos entendeu por que a necessidade de se reatar o nós, e não mais caminhar pelo que eu preciso, pelo que eu quero. Ora, pastor, eu quero ser feliz, eu busco ser feliz. É como se todo mundo que estivesse à minha volta não fazia dizer-se respeito ao que eu estou buscando, porque eu quero buscar ser feliz, eu quero buscar ter o meu, eu quero buscar alcançar o meu lugar. E Jesus nos ensina, você precisa reatar o nós, buscando o reino e não o seu lugar no reino apenas. Quem está aí? Quando nós buscamos o reino, nós garantimos direitos. Todo reino é constituído por direitos. Direitos constituídos. E no reino não vai ter a necessidade de uma reforma da Previdência. Porque o rei garante os direitos constituídos. Só que no reino nós não temos apenas garantidos os direitos, mas todo o reino também possui os deveres. Ora, teus direitos, mas os teus deveres. O que ele é garantido como direito é exposto, o que ele é garantido como dever também é manifesto. E qual seria a maior das necessidades de entendimento no reino de Deus? A própria oração nos mostra. Vamos lá. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, quando eu busco o reino, quando eu tenho acesso aos meus direitos, eu também reconheço o meu dever. Qual o dever? Viver a vontade de Deus.
Os que buscam sinceramente o reino de Deus já não buscam mais as suas próprias vontades. Porque o maior desejo da oração dos que buscam o reino de Deus é também dizer: não é o que eu acho que vale a pena e faz sentido, Deus. Não é o que eu quero que vai ser relevante. Mas a partir de hoje, eu preciso viver a sua vontade. Mas é fácil viver a vontade de Deus? Facinho, pastor? Então você não é desse planeta. Você é mentiroso. Porque não é fácil. Jesus disse: quem quiser vir após mim, quem quiser, é obrigado. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Por isso que buscar o reino é um entendimento de que a partir desse momento a minha vontade vira segundo plano, o que eu acho vira segundo plano, o que eu quero vira segundo plano, porque a partir de então a minha vontade já não vai servir para mais nada. Eu acho interessante, porque Jesus nos ensinou a teoria, mas também a prática, lá no jardim do Getsemane, no pior momento da sua vida e existência, quando o seu coração gritava e dizia: Senhor, me livra desse cálice. Tenho certeza que Jesus lembra e diz: mas eu ensinei eles. Mateus 6,11. Não é o que eles acham, o que eles querem. Mateus 6,10. Não é o que eles acham, o que eles querem que deve ser levado em consideração, mas a vontade de Deus. Por isso a oração dele termina no Getsemane dizendo: contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim a tua. Jesus nos ensinou a teoria, mas nos provou na prática. Jesus nos ensinou a teoria, mas nos levou convencidos pela prática. Eu acho isso incrível. Necessidade de trazer o reino, de viver a vontade de Deus. Pastor, e o que é viver a vontade de Deus? Quais são as influências que isso traz para a minha vida? Romanos capítulo 12, não precisa abrir. A Bíblia diz, oferecendo os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu ofereço o meu corpo, minha vida como um sacrifício vivo ao altar, isso me dá direito a viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu quero saber quantos estão prontos a viver a vontade de Deus nesse lugar, nessa noite. Terceira porta que me é apresentada por Jesus, depois que eu reconheci minha identidade, entrei no reino. A terceira porta se chama provisão. A terceira porta se chama como? Provisão. Verso 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Primeira porta fala sobre a identidade, a segunda sobre o reino, a terceira sobre a provisão. Engraçado, a oração não nos ensina a dizer: o meu pão do mês me dá hoje. A oração é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mostra para nós que a provisão é para ser muito mais do que apenas o suprir as necessidades, mas um reconhecimento da dependência do cuidado de Deus. Porque a oração não nos ensina dizendo: me garante aí o pão de 3 meses, Deus. Me garante aí o pão desse ano. Não.
nos submete ao entendimento de que eu preciso depender do cuidado de Deus todos os dias. É por isso que ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, me dá o de hoje, Deus, porque amanhã eu vou orar de novo. Me garante o para hoje, e amanhã eu vou estar num relacionamento profundo de novo. Mas não me garante só para mim, me garante o nosso, porque eu quero compartilhar, eu quero ser igreja, ser família, eu quero somar na vida dos meus irmãos, eu quero poder trazer a eles da mesma alegria, providência e cuidado que o Senhor tem demonstrado à minha casa. É por isso, irmãos, que o contribuir financeiramente, que o ofertar na casa do Senhor, fala muito mais da nossa generosidade, reconhecimento e gratidão do que propriamente dos nossos 10%. Por que você acha que os apóstolos nunca falaram sobre dízimo? Parou para pensar? Simples. Porque para eles era normal a comunidade vender tudo que tinha e dar ao pé dos apóstolos. Para quem vendeu tudo que tinha e deu aos pés dos apóstolos, como é que eu vou falar para eles sobre 10%? Para uma mulher que depositava 2 das únicas moedas que tinha no altar, como é que Paulo vai ensinar a ela e Pedro sobre 10% de sua renda? Sabe o que diz respeito a isso? Diz respeito ao quão nosso coração está preso à realidade desse mundo e distante de viver aquilo que Deus tinha para nós. Se você se preocupasse a buscar o reino de Deus e as coisas de Deus com a mesma intensidade que você busca as suas, você nunca seria pego em falta de suprimento e provisão de Deus. Mas nós queremos buscar as demais coisas dizendo: acrescenta o teu reino, Deus. E a oração de Mateus 6 é dizer: busca primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas te são entregues. É bem por isso, irmão, bem por isso que nesse mês eu tive a alegria de dar além dos 10%, sem ter que compartilhar isso com ninguém, mas a alegria, sabe por que eu dei muito mais que 10%? Porque eu amo esse lugar, e eu entendi o propósito de reatar o nós, e eu sei como o meu dízimo, que foi para mais de 10%, vai ser abençoador para o ministério infantil esse mês. Como as demais obras da igreja vão conseguir caminhar, quando eu tenho um coração generoso, e não estou preso aos meus 10%, por isso que Pedro nunca falou sobre 10%, Paulo nunca falou sobre 10%, pelo contrário, Paulo vai orientar a igreja de Corinto dizendo: os que te instruem pela palavra, reparta os teus bens com ele. Por isso que não tem que ser 10%. Quando o nosso coração está desprendido e entende o que a igreja primitiva entendeu, nós somos supridos em provisão, porque nós não estamos buscando para nós, para mim, eu não estou buscando para mim, nós estamos buscando para nós. Para nós. O pão meu, o meu pão, Senhor, de cada dia, me garante logo de um mês, vai Deus, aí eu não tenho que orar amanhã. O meu pão, Senhor, estou precisando, Senhor. O pão nosso, está amarrando de novo nós, e está puxando, bem puxado, para dizer: quer ter acesso ao nível de provisão e providência que você nunca experimentou? Aprende a pensar em nós mais do que pensar em si. Por isso que Jesus disse: não tem como servir a 2 senhores. Ou você serve às riquezas, ou você serve ao Senhor. Porque se você quiser servir aos 2, eles vão se degladiar entre si, e você vai desagradar ambos. Quer ter acesso, Jesus ensina.
Existe pelo menos 3 pessoas que estão crendo no que eu estou pregando aqui nessa noite. Quarta porta. Quem está aí? Verso 12. Alguém pode ler para mim, por favor? Olha para cá, irmão. Preste atenção. É bem verdade que como indivíduos nós carregamos responsabilidades. Mas na oração de Jesus, Ele atribui a falhas no sentido plural e não singular. É como se dizendo, se o pastor Maurício errar, essa falha também é minha. Por isso a nossa falha, por isso as nossas dívidas. Perdoe a minha dívida, não, perdoe as nossas. Porque num corpo, quando os dedos dos pés padecem, o corpo todo sofre. Quem já se pegou na situação de ter um sapato apertado no meio de uma caminhada? Tem como você dizer para o seu pé assim, pé, é só você que está sofrendo, para de fazer graça. Para de emitir comunicado para o meu cérebro, fazer meu corpo sofrer, porque é só você que está sentindo. Tem como? Se a unha do dedão está encravada, alguém já passou por isso ou só eu? A paz, irmão, a paz, a paz. E o medo do abençoado chegar do seu lado? A paz do Senhor, pastor. Arrebenta, cara. As nossas falhas e dívidas, perdoa-nos, como nós temos perdoado. Ou seja, não só o erro é coletivo, mas como o entendimento de perdão é coletivo. Aquele que nos tem ofendido. É por isso que igreja é o lugar de entendermos a humanidade das pessoas. Igreja é o lugar de reconhecer que não existem pessoas perfeitas. Recebi uma mensagem há 2 semanas atrás, não vou dizer quem era. E aí a pessoa estava dizendo, pastor, eu parei de ir para a igreja, porque eu comecei a perceber algumas coisas na igreja que estavam me desagradando. Eu digo, olha, falo que eu posso tentar te ajudar, se for comigo já lhe peço perdão. Não, pastor, não é não. Ah, pastor, eu fiquei observando aí a vestimenta de algumas pessoas e... Ah, pastor, isso aí tem me deixado triste, viu? Porque eu vou para a igreja pensando que vou chegar lá e vou encontrar uma realidade, encontro outra. E eu digo, quando você vai no hospital, você procura pessoas saudáveis ou buscando saúde? Quando você vai para a academia, a realidade são de pessoas que têm o corpo sarado, ou 99% da realidade são de pessoas que estão querendo mandar embora alguns quilinhos a mais, como eu estou tentando já há alguns anos, eu não estou conseguindo. Às vezes nós buscamos a igreja como um lugar de pessoas perfeitas, mas se fosse um lugar de pessoas perfeitas, você não poderia estar aqui nem eu, porque somos imperfeitos. Igreja é um lugar de pessoas que estão buscando ser melhor do que ontem, que estão em processo de transformação de sua mentalidade, que estão buscando corresponder com as expectativas de Deus ao nosso respeito. É por isso que se você observar alguma coisa na igreja que não lhe agrada, ore, porque essa pessoa está num nível diferente do seu de mentalidade. Sabe o que Paulo escreve em Romanos capítulo 15? Olha o que Paulo escreve, que engraçado sobre igreja. Olha o que Paulo escreve, porque nós, sendo mais fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos.
Você é fraco ou você é forte? Se é forte a ponto de observar a fraqueza dos outros, entenda que a tua responsabilidade é suportá-las. Se você é fraco, não tem moral para dizer sobre a fraqueza também do teu irmão. Ou seja, igreja é um lugar de múltiplos. Igreja é um lugar para todo tipo de gente. Igreja é um lugar onde se não exclui ninguém. Senta à mesa quem quer. Participa do banquete quem quer. Mas é um lugar onde pessoas são transformadas também pelo Evangelho. É um lugar onde as pessoas ganham novos sentidos para a sua existência. É um lugar onde o mentiroso encontra a verdade que é Cristo e já não mente mais. É um lugar onde a prostituta ganha um sentido da sua vida, como Madalena, a qual Jesus expulsou dela 7 demônios, que nunca mais vai ser a mesma. A igreja é um lugar de gente, e gente é imperfeita. Se fosse perfeito não seria gente. Se é gente tem defeitos e tem dificuldades. Se é gente é igual eu e você. A começar de mim, posso dizer como Paulo, sou daqueles pela qual Jesus morreu, talvez o mais dos miseráveis dos pecadores. Por isso o lugar da igreja é um lugar de gente, é um lugar para gente, amém? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quinta porta e nós terminamos. E talvez essa porta seja para mim uma das que eu mais me atenho, e vou gastar pouquíssimo tempo para já concluir. A primeira porta fala sobre a identidade que nós acessamos em Deus, a segunda o reino, a terceira a provisão do pão, a quarta necessidade do entendimento de comunhão conjunta em nossas falhas, defeitos e a prática de perdão. E a quinta porta, e nós encerramos, pela qual Jesus nos ensina, é a porta chamada livramento. Vamos ver, capítulo 13, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Preste atenção e eu quero encerrar com isso. Essa quinta porta que Jesus oferece para nós, mostra que mais uma vez nós não conseguimos passar sozinhos. Isso mostra a importância do ser igreja. Olha para cá, preste atenção. Quando eu, como ovelha de um rebanho, de um aprisco, me distancio do rebanho, me afastando para longe, me torno presa fácil do predador. É por isso que igreja é o lugar de caminharmos juntos, onde as brasas se unem para fazer fogo, aonde as ovelhas se unem para ter livramento, aonde nós caminhamos sempre juntos, porque Jesus diz, a hora que um cair, o outro levanta, e a hora que o um cair, o que foi levantado lhe presta socorro. Por isso a necessidade de ser igreja, e de ser família, de caminharmos juntos. A oração não é dizendo, livra-me do mal, a oração é dizendo, livra-nos do mal. Porque se eu estiver sozinho, a pancada vai me bater com mais força. Mas se a gente estiver abraçado, a pancada que me derrubaria sozinha, agora já não encontra mais tanta ênfase para me derrubar. Quantas vezes você não vai estar legal, como já estive nessa mesma situação, e que uma palavra, um abraço, uma oração, uma mensagem de afeto, de carinho, vai levantar a gente daquela tentação que nos forçava a jogar-nos lá para baixo. Isso é ser igreja, isso é compartilhar de um corpo múltiplo, ligado pelo nós, é reatar a identidade que existe em Deus, passando pela porta do reconhecimento dele como Pai, de entrar pelo reino, de ter provisão, de praticar perdão, como nós temos perdoado uns aos outros, nos perdoe também, Senhor. E por último, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos
Eu sempre estou orando por nós. Livra-nos, livra o meu irmão, livra a família, livra a casa, livra o casamento, livra os filhos, livra os bens, livra os sonhos, livra o departamento dos ministérios. Livra-nos, livra-nos do mal. Eu tenho certeza que depois dessa noite, a sua mentalidade de igreja nunca mais vai ser a mesma. Ora, essas portas todas só se dão acesso pelo nosso. O pão nosso, o Pai nosso, o reino para nós, o livramento nosso, o não deixar-nos cair em tentação, o livrar-nos do mal. Por quê? Jesus termina dizendo: porque Ele tem todo o poder, toda a glória lhe pertence. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder. Nós não servimos ao diabo que tem poder. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Sendo igreja, sendo família, eu desejo que essa mensagem possa causar impacto no vosso coração. Que você comece a olhar o teu irmão com um olho muito mais precioso, olhos dando a ele muito mais valor do que já tem dado. Eu quero que você saiba, para chamar Deus de Pai, precisa reatar o nosso. Para viver o reino, precisa reatar o nosso. Para ter provisão do pão, preciso reatar o nosso. Para ter perdão para os meus pecados, preciso exercitar o nosso. Eu não sou infalível. Eu não sou autossuficiente em mim mesmo, pelo contrário, eu não sou nada sem nós. Só há sentido na minha vida quando a minha existência completa a tua existência. Só há sentido nas minhas alegrias quando as minhas alegrias passam pelos teus sorrisos. Só há consolo para as minhas dores quando as lágrimas nós choramos em conjunto. A nossa igreja chorou um luto há algumas semanas. Então, graças a Deus, porque lá estávamos nós, para chorar junto, para abraçar junto, para viver a palavra junto. Eu quero profetizar algo nessa noite. Se você tem irmãos, levanta para receber. A partir de hoje a nossa vida vai ganhar um novo sentido. Eu profetizo isso pelo poder que há no nome de Jesus, segundo a palavra ministrada desse altar. Nós vamos entrar em um nível de identidade em Deus que vai nos permitir ter acesso ao reino, à provisão, a perdão para pecados e ao livramento que Deus tem para a nossa vida. Há livramento para a tua vida quando estamos juntos. Há livramento para a tua casa quando estamos juntos. Há livramento para os teus filhos quando nós estamos juntos. Há provisão para ser liberada sobre alguém aqui, quando esse alguém está ligado a alguém que está atrás do púlpito e alguém que está do seu lado. Há algo para ser liberado quando reatarmos o nós. Você pode ser boca de Deus para alguém, pelo menos 3 pessoas, e dizer: precisamos reatar o nós. Olha para trás, olha para o lado, olha para frente, diz isso para ele e para ela hoje. Que Deus nos abençoe. Você que está nos ouvindo da sua casa, onde é que você esteja nos assistindo, que Deus abençoe também a sua vida poderosamente, e que essa palavra possa tocar nosso coração, nos fazendo ter frutos dessa semente que hoje foi plantada em nós. Em nós. Em nós. Mais importante do que eu, somos nós. Mais importante do que você, somos nós. Amém? Sendo igreja, sendo família. Vamos aplaudir o Senhor bem forte nessa noite.